Antes de mais, gostaria de dar aqui as boas-vindas aos nossos speakers. Temos connosco o André Mel, Chief Data Officer do Grupo M Portugal. Bom dia, André. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. E também a Sandra Alvarez, General Manager da PHD Media Portugal. Bom dia, Sandra. Olá a todos, bom dia, obrigada pelo convite também. Agradeço também a participação das pessoas que já nos seguem neste webinar e começava aqui a conversa justamente por questionar os nossos speakers de como é que a inteligência artificial está a transformar o planeamento das campanhas publicitárias nas vossas empresas. Vocês trabalham em dois dos maiores grupos de agências de meios em Portugal. Como é que vocês veem já a inteligência artificial a alterar aquilo que são os processos, as operações, as estratégias que utilizam para os vossos clientes? Se calhar começava aqui pela Sandra, por uma Ok, questão de começar pelas senhoras. muito bem, Sandra. muito bem. Então, bom dia a todos, como já disse, e pensando aqui na forma como nós estamos a utilizar a inteligência artificial e esta nova geração de inteligência artificial vai mudar radicalmente a forma, não só como nós agências, mas como toda a gente cria, comunica e colabora uns com os outros, não é? E por isso introduzias o tema que não é só como é que nós utilizamos isso no planeamento, e claro que é extremamente importante, estamos aqui a falar de agências de meios, mas de um modo geral como é que utilizamos isso no nosso dia-a-dia, que vai para além do planeamento e nos torna muito mais produtivos e muito mais e com muito mais rentabilidade no final do dia, se assim queremos transpor as coisas. Portanto, esta nova era de inteligência artificial vai claramente trazer-nos estas vantagens. Vai transformar aquilo que é a produtividade, a criatividade, a inovação. Acho que há uma série de áreas que vão ser afetadas por esta nova geração de inteligência artificial e que nós já estamos, obviamente, a utilizar. Acho que é importante fazer aqui uma referência que todos sabemos, e acredito que todas as pessoas que estão neste webinar sabem, obviamente, que as agências de meios há muito tempo utilizam inteligência artificial, nomeadamente naquilo que chamamos de machine learning, não é? Há muitos anos que nós que já o utilizamos, e utilizamos, obviamente, essencialmente para otimizar as campanhas. E, portanto, para nós, a inteligência artificial, esta inteligência artificial mais preditiva, já é utilizada há muito tempo. E agora juntamos um novo layer, que é a inteligência artificial generativa, e que nos traz uma série de vantagens e que nós, no caso da Omnicom, estamos já a utilizar. Como é que nós utilizamos, e dando aqui exemplos e fechando agora aqui um bocadinho, depois falaremos ao longo da conversa de outras formas mais alargadas. Mas como é que nós utilizamos ao nível do planeamento das campanhas? Nós temos uma ferramenta, uma plataforma que se chama Omni, que é é a forma como nós pensamos estrategicamente as campanhas, que inclui o planeamento, mas inclui também toda a parte inicial de estratégia e toda a parte final depois de análise de dados e reporting, portanto fazendo aqui um 360. E esta nossa plataforma, este Omni, está hoje em dia, tem dentro do Omni um outro layer que se chama Omni Assist. E este Omni Assist é exatamente a inteligência artificial generativa a participar em cada uma das fases do processo. E, portanto, quando nós começamos a trabalhar, e começamos, por exemplo, só para dar um exemplo mais concreto, a trabalhar, por exemplo, na área de olhar para o briefing, analisar o briefing e perceber quais é que são os objetivos e que insights é que dali vamos retirar logo do briefing para depois fazer todo o resto da estratégia, do planeamento por aí fora. Logo aí nós temos layers de inteligência artificial que nos ajudam não só a perceber, então, sendo aqueles os objetivos, como é que nós comparamos com outros objetivos que já existiram desta mesma marca, ou seja, ao longo de todo o processo, nós conseguimos ter informação que a inteligência artificial nos vai ajudando. Portanto, imaginem, fase do briefing. O briefing, no nosso caso, é um briefing
que pode ser colaborativo dentro desta plataforma, mesmo dentro desta plataforma pode ser logo colaborativo com o cliente. Logo aí há sugestões como é que poderemos melhorar o briefing. Depois, obviamente existe aqui um critério que é utilizamos ou não utilizamos, não é? Ou seja, a inteligência artificial propõe-nos, nós utilizamos ou não utilizamos. Continuando, quando estamos a falar, por exemplo, da parte, iniciamos com o briefing, conhecimento do consumidor, o que é que nós sabemos sobre o consumidor? Logo dentro do Omni, assistido por este Omni Assist, temos informação sobre o consumidor que podemos pesquisar e incorporar e retirar essa informação e que vai fazer parte daquilo que a seguir será o nosso planeamento. Fase seguinte, faz a estratégia. A própria inteligência artificial ajuda-nos a escolher qual será a melhor estratégia. Como digo, isto depois temos sempre a possibilidade de utilizar ou não utilizar aquilo que nos é sugerido, mas temos este layer adicional de sugestão que anteriormente não tínhamos. E, portanto, acho que é extremamente importante. E por aí fora, portanto, depois quando estamos a falar de planeamento, estamos a falar de uma capacidade muito maior de fazer cenários, que era inferior, passou a ser maior, e como todos nós sabemos, aqui tudo o que é mídia, comunicação não é uma ciência exata, não é? Portanto, nós queremos sempre temos sempre que ter vários cenários para escolher qual deles é que é melhor, e portanto, também aí nos ajuda. Depois toda a análise, acompanhamento, otimização das campanhas, portanto, ao longo de todo o processo existem inputs, existem insights, existem comparações, existem previsões, existe otimização que é também suportada por inteligência artificial. E depois, obviamente, toda a fase final de reporting e KPIs, onde há comparação com campanhas anteriores, há comparação com aquilo que são os objetivos definidos. Portanto, há todo um suporte adicional com este Omni Assist que nos ajuda efetivamente. Só dizer aqui que esta ferramenta falaremos com certeza mais para a frente sobre a questão da privacidade dos dados, mas é uma ferramenta ou seja, em que nós bebemos de toda a informação que vem de fora, mas a informação que é lá colocada não sai para fora, portanto, vive dentro daquilo que é o nosso ecossistema. E em termos da utilização do planeamento, diria, ou no planeamento do dia a dia, e não entrando em demasiado detalhe, diria que esta é a principal forma como nós estamos a utilizar a inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, porque a outra, como disse, o machine learning já utilizamos há muito tempo. Depois existem áreas que eu gostava aqui de salientar relativamente a esta utilização. Tudo que são previsões são muito mais rápidas, temos muito mais informação e são muito mais, ou seja, nós utilizamos muito mais as previsões do que utilizávamos anteriormente, dizendo assim, por exemplo, ao nível do commerce, é uma área, nós trabalhamos bastantes clientes, retailers e fast moving consumer goods, é uma área onde a inteligência artificial também nos ajuda, portanto, tudo o que são previsões de vendas, previsões de comportamento de compra, portanto, é uma área onde também nos ajuda, e pronto, não me alongando muito mais, trava-me quando quiseres, Fernando, porque senão... Não, eu estava, por acaso, para quem está de fora, existe um grande desconhecimento para já, da existência de uma ferramenta tão completa. E estava aqui já a pensar um bocadinho até na própria segunda questão que pretendo fazer, que tem muito a ver entre a relação entre a decisão, as recomendações do AI e as decisões dos humanos. Até que ponto é que é aquilo que estavas também a dizer, se vai atrás daquilo que é as sugestões da inteligência artificial, ou efetivamente é a decisão humana que ainda predomina. Mas eu de facto estava bastante absorvido, porque efetivamente vocês têm já um scope bastante completo. Penso que ao Ele nível está a do ser grupo desenvolvido, não é? Ele está a ser... claro. Existe, muito já é utilizado, mas cada vez será mais desenvolvido. Eu não entro ainda nas partes da produtividade e toda a outra. Agora falamos só da parte do planeamento e depois entramos nas outras partes. Mas passo a palavra ao André
Sim, Curiosa também de saber ao- como é que fazem. eu acredito que ao Certo. nível do grupo M também deve haver existir algo semelhante. Podes descrever um Existe, sim, sim, bocadinho? sim, sim. Claramente, eh, eh, a Sandra deu aqui uma perspectiva muito abrangente do que pode ser feito e nós também no Grupo M temos, e na WPP, temos ferramentas que também ajudam numa perspectiva global. São os nossos sistemas, que são o WPP Open e o Choreograph. E exatamente como os processos de planeamento e execução de mídia acabam por ter aqui grandes semelhanças, também nós temos que cuidar em percorrer todas estas etapas e garantir que temos funcionalidades que nos ajudam sobremaneira nestas componentes todas do planeamento e da execução. Provavelmente, entrando aqui um bocadinho em detalhe, começando pela parte de research e planeamento estratégico. O que é que existe? Nós temos uma ferramenta chamada o WPP Creative Studio que efetivamente nos permite um, construir em cima do research tradicional. Research tradicional que envolve pesquisar uma série de fontes, encontrar aí as audiências adequadas e os insights adequados para atacar o briefing que nos é passado pelas marcas. Mas o que nós achamos particularmente interessante nesta lógica da inteligência artificial generativa é que nos permite, via as nossas tools, fazer interagir, dialogar com modelos LLM que, de certa forma, funcionam como especialistas com acesso a grandes bases de dados e grande quantidade de conhecimento, sobretudo na sua capacidade de síntese, que é muito interessante. E, portanto, nós conseguimos, através destas soluções, também explorar e ir mais a fundo, por exemplo, ao nível dos insights, ao nível da exploração de personas, ao nível da exploração de Customer Journeys, ao nível de algo chamado os unspoken truths, que é muitas vezes o que os clientes dizem, ou os consumidores, não é exatamente aquilo que pensam, e, portanto, nós temos esta flexibilidade de explorar aqui imensos cenários, imensas outras possibilidades. E muitas vezes surgem ideias muito interessantes, das quais o research dito mais tradicional, com as fontes de dados mais tradicionais, não consegue alcançar. Claro que há aqui dois aspectos muito relevantes, e a Sandra também já tocou neles, que é todas estas soluções, mais uma vez, trabalham nos nossos sistemas e não passam informação para fora. Isto é absolutamente relevante e vai tocar nos pontos que falamos à frente e, portanto, dá-nos aquele conforto de podermos utilizá-los sem estar a passar informação que não é, ou respeitar toda a questão de privacidade, que é muito, muito importante. Portanto, este é um aspecto que para nós é absolutamente crucial, que é esta capacidade de cenarização e, sobretudo, procurar as melhores ideias para servir as nossas marcas. Depois, existe aqui um segundo layer que para nós é muito interessante, que é nós temos um painel próprio, proprietário, eu vou chamar à semelhança do TGA, provavelmente espero não estar a ser demasiado hermético e penso que é uma ferramenta razoavelmente transversal que toda a gente conhece, mas nós temos o Audience Origin, que é um painel proprietário. O que é que isto nos permite? Como nós temos capacidade para perceber e fazer algumas perguntas adicionais que não aparecem nos painéis tradicionais, nós conseguimos depois fazer aqui modelação chamada Agent-Based Modeling, ou seja, nós definimos um conjunto vá lá, de objetivos que se pretendem atingir com a campanha e vamos a esse painel e conseguimos, ao nível individual, fazer uma modelação do que é que pode acontecer se quisermos fazer determinado tipo de comunicação, por determinado tipo de meios, que audiências vão responder, que audiências não vão responder, e nós conseguimos então otimizar e perceber, face aos budgets, como é que podemos distribuir aquilo pelos vários meios, pelos vários canais de comunicação, de forma a maximizar digamos, o resultado das nossas campanhas. Isto numa lógica de planeamento estratégico. Para além disso, Desculpa, sim, força. o painel é português? É para Portugal? É português, sim, sim. Ou Ok. seja, é um painel transversal, global, sendo que tem depois representatividade em cada um dos países que faz parte desse painel. Para nós também é muito relevante esta lógica de transversalidade, porque muitos dos nossos clientes
à semelhança da PHD, são clientes internacionais e, portanto, nós precisamos muitas vezes ter aqui um planeamento mais transversal, não apenas para Portugal, mas que esteja alinhado com o resto da Europa, com as várias regiões. Pronto. Depois também temos aqui soluções que são muito relevantes de planeamento cross-channel, onde nos interessa cada vez mais, então agora com o cookieless, cada vez mais existem os chamados wall gardens, as plataformas são um bocadinho fechadas a si mesmas e nós temos que ter esta capacidade de perceber muito bem, quando eu combino estes canais todos ou estes meios, exatamente o que é que vai acontecer em termos de reach, em termos de impacto. Fazer isto são estimativas, isto, mais uma vez, como também disse a Sara, isto não são ciências exatas, mas temos aqui uma ideia aproximada do impacto das campanhas. Depois, ao nível do planeamento tático, o que é importante? Nós temos, claro, os nossos painéis, mas importa perceber como é que isto se traduz para as várias plataformas. Então, temos soluções chamadas de Audience Translator, em que nós mapeamos as audiências encontradas neste planeamento baseado em inteligência artificial, como é que isto mapeia para as várias plataformas, seja a Meta, seja a Google, seja o TikTok, seja o que for. Portanto, temos aqui esta que nos ajuda bastante, a garantir que digamos, o fluxo desde o research, desde os insights até a execução, estão alinhados e não há aqui, às vezes, como acontecia um bocadinho no passado, que às vezes surgiam umas ideias engraçadas ao nível do conceito, do research, e depois na execução era difícil fazer esta tradução direta porque as variáveis que existiam nos sistemas tradicionais não permitiam depois aqui uma tradução direta do que era pensado para aquilo que era executado. E depois também, claro, utilizamos muitas tools das plataformas em si, que são cada vez mais potentes e que nos permitem ir atrás de audiências, utilização de modelos, conseguimos, portanto, ter aqui um grau de controle muito interessante do que é que pode ser feito em termos de execução da campanha. Depois existem uma série de outras dimensões que eu não sei, posso dar aqui, posso ir passando por elas, podemos também discutir mais à frente, mas, por exemplo, em toda a componente de execução e otimização das campanhas, o que é cada vez mais relevante? A utilização de first party data e as nossas plataformas o que permitem é precisamente essa introdução do first party data para dentro digamos, para serem utilizadas de forma anónima, mais uma vez, com as devidas garantias de privacidade e de que não há utilização direta de informação individual, mas que nos permite depois passar digamos, essa informação para as plataformas e, mais uma vez, podemos ir trabalhar em termos de personalização, em termos de procura de audiências semelhantes, etc. Portanto, ao nível da execução, depois as próprias plataformas e a nossa plataforma têm que garantir um conjunto de funcionalidades para permitir que isto funcione tudo de forma fluida. Como referiu a Sandra e bem, inteligência artificial, a generativa é uma coisa recente, mas a inteligência artificial preditiva já existe há uma série de anos. Ou seja, tudo o que tem a ver com otimizações, algoritmos de bidding para CPC, CPA, CPL, etc. Tudo isso é óbvio que vão existindo algoritmos melhores, mas já existe, são conceitos que já eram utilizados de forma regular na indústria. O que é que nós temos assim, se calhar, um bocadinho mais interessante e mais recente, que obriga aqui a um cruzamento digamos, entre ecossistemas? É, por exemplo, pesquisar, encontrar tendências no Google Search e como é que isso se traduz nos algoritmos de bidding. Vou dar um exemplo muito concreto. Se nós conseguimos estimar a procura por determinados produtos de acordo com regiões e ao longo do tempo, em vez de termos em determinadas campanhas um budget fixo em que digamos, contactando, vai sendo gasto em impressões sem haver a procura do outro lado, há aqui efeitos de desperdício. Portanto, nós o que fazemos é conseguir que o budget vá sendo aumentado ou diminuído de acordo com determinadas regiões e ao longo do tempo, para que no fim, digamos, a nossa vontade ou a nossa capacidade de bidding e de procura, de oferta, vá atrás da procura que existe do lado das campanhas. Desculpem, do lado dos consumidores. Por último, também queria referir aqui toda a lógica de criatividades dinâmicas, cada vez mais esta lógica de personalização é absolutamente relevante para se conseguir aquele extra mile, se conseguir aquele bocadinho mais de performance e que torna digamos, os investimentos feitos ligeiramente mais eficientes.
Depois temos também, como a Sara referiu, toda a componente reporting, em que cada vez mais a abrangência de plataformas a que nos temos de ligar é enorme e isso causa aqui algumas dificuldades, porque isto é altamente dinâmico, mas sobretudo, e podemos falar disso mais à frente, que é como é que nós conseguimos ter um layer adicional, uma camada de inteligência artificial que não se foca apenas, aliás, que ajude os humanos a olharem para os dados de diversas formas, que não sejam aqueles que nos sejam apresentados apenas pelas visualizações. Porque muitas vezes as pérolas ou os insights acontecem naquilo que não está espelhado diretamente nos reportes. Depois, onde é que também é muito importante a utilização da inteligência artificial, na componente da criatividade e da produção de conteúdo. Para além do research que é feito, ou seja, conseguimos conversar com os motores de inteligência artificial e ter ali alguma perspectiva de insights, muitas vezes não visíveis ou não aparentes. Deixa-me só dar a nota que o que é sempre obrigatório, mandatório fazer é, para além de termos os insights, é nós percebermos as fontes. Porquê? Porque existe o Claro. perigo das alucinações e, Claro, portanto, nós temos de ter sempre claro. muito cuidado e saber exatamente quando se determinado insight nos parece interessante, então vamos lá observar as fontes e ler aquilo com cuidado. Mas, sobretudo, o que é interessante com estas potencialidades da inteligência artificial generativa é nós conseguimos explorar uma gama e cenarizar, pré-explorar uma gama de criatividades e de opções criativas que, de certa forma, vão ajudar a materializar aquilo que nós temos na nossa cabeça. E muitas vezes começamos com determinada ideia e acabamos noutra. Atenção, eu não sou especialista nesta área, eu trabalho com estas áreas, mas vejo como é que eles funcionam. Portanto, eu só queria dar nota que é mais por osmose do que propriamente por experiência individual. E Fernando, depois, ai, não desculpa. percebi, Ó, Sandra. Sim, sim, André, sim. só antes de explorando essa parte da criatividade, Uhum. deixa-me só acrescentar relativamente à parte do processo, que eu acho que pode aqui acrescentar alguma coisa. As nossas ferramentas, na realidade, admito que sejam todas muito idênticas, fazem todas muitas coisas muito parecidas. Só acrescentar algumas coisas que depois me fui percebendo à medida que ias falando, que eu acho que podem ser interessantes, que Certo, têm a ver exatamente com a parte da cenarização e de nós conseguimos perceber. Imagina, logo numa fase inicial, eu não fiz com tanto detalhe, não sabia qual era o nível de detalhe que era aqui pretendido, mas não entrei em tanto detalhe, mas acho que há aqui 2 ou 3 pontos que podem ser interessantes. Imagina, logo numa fase inicial, quando nós estamos a começar a trabalhar as campanhas, há muitas vezes aquela dúvida, que surge de todos, de certeza, não é uma dúvida só dos clientes da Omnicom, qual é o budget certo para esta campanha, não é? certo. Ou para esta marca, ou como é que eu vou lançar esta marca, qual é o budget certo? Isto é das principais questões que os marketeers nos colocam. Exatamente. E no nosso caso, e provavelmente no vosso acontece exatamente a mesma coisa, existe também uma ferramenta, que é o Investment Planner, que com base numa série de dados, e aqui estamos a falar muito mais na parte preditiva, não é? Com base numa série de dados que estas plataformas são alimentadas com inúmeras fontes e inúmeros dados, nos dizem para aquela marca, para aquela tipologia de campanha, para aqueles objetivos, que serão medidos com aqueles KPIs, então qual é que é o investimento, qual é que é Certo. o investimento certo. Portanto, acho que é importante também referir que estas plataformas também fazem isto, e isto é importante. Outra coisa tem a ver na parte dos cenários, como dizias, e bem, fazemos inúmeros cenários, nomeadamente, se queres fazer campanhas, testas tudo, não é? Se queres fazer campanhas por vagas, se queres fazer campanhas de continuidade, ou seja, todos os impactos que isso depois terão Certo. ao nível dos resultados, porque acho que estamos sempre todos aqui a trabalhar para o mesmo, não é? Temos determinados objetivos, temos determinados resultados e o que queremos é, de preferência, que os resultados superem os objetivos. E a inteligência artificial, não só a preditiva, como hoje em dia, e diz muito bem, com toda essa componente das criatividades dinâmicas e todos os testes que tu podes fazer, não é? Perceber Certo. o que é melhor, o que é que funciona melhor, o que é que funciona pior, nos permite otimizar essa componente dos resultados, e estas plataformas ajudam-nos imenso a esse nível. Depois existe uma outra área que falaste bem, que tem a ver com o resumo, não é? Aquela facilidade que nos ajudam muito de resumir documentos, de resumir Certo. informação, de cruzar insights, não é? E com esses vários insights nos darem outros insights que nos possam ajudar no planeamento. E depois há uma outra que nenhum de nós ainda não referiu e que eu acho que é importante, que é tudo aquilo que nos ajudam ao nível das apresentações. Porque depois tu no Certo. final disto tudo, não é? Tens uma coisa
espetacular, mas está toda metida dentro de uma plataforma. Então como é que isto sai, como é que isto ganha vida para depois ser apresentado, não é? Aquilo que são Oh, as marcas e aquilo que são os nossos clientes. Então, ias falar, sim, Fernando? não, acho que vocês estão aí a dar uma panóplia de informações que, como se costuma dizer, goes beyond my wildest dreams, porque efetivamente a ideia com que eu fico é que efetivamente aquilo que é as vossas operações já estão de facto muito à frente em termos de adoção da AI. Também achei interessante que em toda esta conversa ainda não surgiu sequer uma referência a ChatGPT ou Gemini ou Copilot. Porque isto, Portanto, as nossas plataformas têm, é quase tem- como se tivessem, é a mesma coisa, só que são é, criados especificamente para nós e vivem dentro do nosso sistema, não é? Mas são um exatamente. ChatGPT, ou só que estão Eu, dentro. sim, Não, é Diz. correto. eu gostava só aqui de aproveitar para lançar aqui uma primeira sondagem aqui às pessoas que estão a assistir, justamente para nos poderem dar o feedback relativamente à adoção do AI nas suas empresas. E gostava de vos colocar uma pergunta muito, muito específica. Eu pedia às pessoas que respondessem apenas à pergunta que lhes apareceu. Qual é o nível de adoção da sua empresa de ferramentas AI no planeamento publicitário? Mas, no entretanto, eu gostava de perguntar, neste caso, começando pelo André, dentro daquilo que é toda esta panóplia de opções que se tem para o desenvolvimento de uma campanha publicitária, se o próprio processo de planeamento e do planeamento, definição estratégica, ficou mais complexo, tendo em conta todas as opções e todos os cenários que se têm que ter em consideração, ou menos, ou de facto ficou mais ágil? Mais complexo Ganha-se e mais ágil. eficiência? Hã? Mais complexo ou mais Mais ágil? complexo e mais ágil. Ok. Mais complexo e mais ágil. Ou seja, Consegue-se fazer, permite-nos. consegue-se fazer estratégias e planeamento mais rápido do que se fazia antigamente? Um, o nosso foco, isto aqui é muito relevante, o nosso foco é na qualidade final, mais do que propriamente em garantirmos que poupamos X horas. Isto é absolutamente crucial para nós, portanto, nesta fase, quer dizer, o futuro logo o dirá, nesta fase, a nossa preocupação ou a nossa garantia em fazer o upskilling naquilo que conseguimos entregar às nossas marcas. E, portanto, nós claramente, é assim, primeiro, sim, poupa-nos algum tempo, mas o foco não é esse. O foco é com o tempo que sobra, o que é que nós conseguimos fazer de adicional para fazer as entregas. Portanto, permite-nos explorar muito mais ideias, muito mais conceitos, ir a muito mais fontes e sintetizar isto de uma forma mais rápida. No entanto, torna-se mais complexo porque nós cada vez mais queremos ir mais além. Isto é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, Fernando, mas é este aqui é o nosso, digamos, o nosso mantra, que é como é que nós com estas soluções conseguimos entregar mais às marcas, porque as marcas também estão debaixo de enorme pressão, também para entregar, para agradar aos seus clientes, para conseguir ter operações mais lean, para serem mais focadas. O budget de marketing está cada vez mais escrutinado e, portanto, já não era como há uns anos atrás, em que havia ali uma soma de dinheiro em que, digamos, os resultados eram um bocadinho, vá lá, um bocadinho mais etéreos em termos de awareness, etc. Agora não, os budgets são muito escrutinados pelos boards também das nossas marcas. Portanto, nós temos que dar todas as garantias de que aquilo que pomos em cima da mesa, é de qualidade excepcional. Ok. Sandra, Acrescentando, assim, em cima disso, eu acho que aqui é mesmo olhar para o copo e vê-lo meio cheio ou meio vazio, não é? Depende da perspectiva em que nós olhamos. E eu gosto sempre de ver bastante cheio e, portanto, concordo 100% com o André. Eu acho que está mais complexo, mas está muito mais rico, não é? Há muito mais informação. Eu acho que as decisões hoje em dia são tomadas com muito mais dados. Que nos ajudam, efetivamente. Agora, se é mais complexo, claro que sim. Aliás, todo este mundo da mídia está cada vez mais fragmentado e o facto de ser mais fragmentado verdade. é mais complexo. Mas também é mais rico, não é? Se calhar conseguimos quase encontrar a agulha no palheiro e todos nós temos certeza marcas que trabalham para alvos tão específicos
que às vezes é muito difícil encontrar as pessoas, e nós, com o suporte todas estas ferramentas, conseguimos fazê-lo. E, portanto, eu acho que sim, mais complexo, mais rico, melhor, mais otimizado e com um resultado para as marcas melhor. Sinceramente, acho mesmo. Queria só acrescentar aqui mais um layer, que há pouco o André estava a dizer que não estava tão preocupado com se demorava menos tempo ou mais tempo. Eu, no meu caso, até pela minha fusão, estou preocupada com as duas coisas. Portanto, estou preocupada em entregar um cada vez melhor trabalho, estratégias, campanhas, resultados às marcas, mas também, se eu conseguir fazer o mesmo, ou mesmo, quer dizer, neste caso, melhor em menos tempo, ótimo. E era um pouco aquilo que o André estava a dizer, como é que eu depois pego no tempo que tenho livre, entretanto entramos aqui em N temas de produtividade, onde a inteligência artificial nos ajuda muito, não é? Nomeadamente esta inteligência artificial generativa, tudo o que tem a ver com resumos, com apresentações que podem ser feitas de uma forma muito mais fácil, e aí sim eu estou preocupada nessa componente da produtividade e da rentabilidade também. Portanto, tenho aqui um bocadinho as duas preocupações, mas claramente eu acho que não aproveitarmos quase estas ferramentas que temos à nossa disposição, sei lá, diria que nem sei quase Não, comparar, porque acho que não é sequer comparável. exatamente. É quase como não utilizarmos computadores e fazemos tudo à mão. Pronto. É, Acho que pensar, é mais. é pensar que na década de 90 utilizávamos uma calculadora, nos 2000 começámos a utilizar Excel Eu acho e que pronto, sim, e as sim, coisas sim. foram evoluindo, não é? Eu acho que nós temos que aproveitar, e acho que há pouco aquela questão que estavas a introduzir, e depois acabámos por continuar na questão anterior, eu acho que se calhar era relevante agora falarmos nela, tem muito a ver com a parte em que nós damos mais prioridade à máquina ou damos mais prioridade ao Ou humano. uma. Era isso mesmo que eu Eu acho que nós ia nunca endereçar. tivemos numa Sim. fase tão boa como esta que estamos agora, nomeadamente neste nosso meio das agências de meio, eu digo ao nível de todas as agências, de todas as empresas, mas nas agências de meios, nós estamos numa fase extremamente rica e que temos que aproveitar todas estas ferramentas que temos disponíveis. E depois acho que temos que nos focar naquilo em que nós, e isto é uma verdade, obviamente toda a gente não pode não concordar, focar-nos naquilo em que nós somos diferentes a fazer e deixar para as máquinas aquilo que as máquinas na realidade fazem, somos diferentes e somos melhores. Portanto, deixar para cada uma das áreas aquilo em que fazemos melhor. E efetivamente toda a inteligência artificial faz coisas muito melhor que nós. Quando eu digo melhor, mais rápido, ou pelo menos igual, mais rápido, logo aí torna-se melhor. Portanto, eu diria que deixamos para a inteligência artificial, mas aí temos também saber o que deixar e como pôr a inteligência artificial a trabalhar para nós, não é? E depois focar-nos numa série de outras áreas em que nós somos efetivamente diferentes e melhores, dando exemplos. A inteligência artificial, mesmo a generativa, continua a pensar e a elaborar em cima daquilo que aprendeu, ok? Portanto, de tudo o que lê, de tudo o que encontra, mostra-nos esses factos, esses dados, e depois cria em cima disso, relaciona esses factos. Mas há áreas que eu acredito que a inteligência artificial, mesmo a generativa, mesmo a mais evoluída, ainda não chega. Eu outro dia estava a falar, eu não sei se o Hugo Faria está ou não aqui na... Está a Então assistir, sim, sim. já estou a imaginar a cara dele a fazer um sorriso. Nós outro dia estávamos os dois a conversar exatamente sobre isto por causa de uma apresentação sobre a AI que fomos fazer a um cliente, e estávamos exatamente a pensar até onde é que a AI vai e onde é que depois já não consegue mais. E o partilhou comigo dois exemplos muito engraçados que eu agora vou partilhar com a autorização dele, e tem a ver com o facto quando ele trabalhou desculpa, em Miami, penso que era em Miami, depois confirmas, e que mostra onde a inteligência artificial já não chega. No caso, o exemplo que ele partilhava comigo tinha a ver numa altura em que a McDonald's quis fazer um reposicionamento da marca, um reposicionamento e um rebranding. Então, se fosse recorrer à inteligência artificial, mesmo à generativa, diria, portanto, nós queremos ser mais, e o objetivo era estar mais próximo dos consumidores, estar mais próximo, neste caso, dos consumidores brasileiros. O que é que a inteligência artificial iria fazer? Iria provavelmente utilizar o amarelo e o verde, iria buscar tudo o que são coisas mais culturais, dança, sabe? Uma série de temas, e iria conjugá-los.
E na realidade, o que depois acabou por acontecer e a forma como o rebranding foi feito foi que a marca mudou o nome. Em vez de se chamar McDonald's, passou a chamar-se Mackey. Hum. Inteligência artificial, ou seja, fez um rebranding em que durante, eu não tenho certeza se mudou para sempre ou se foi temporário, mas que durante um tempo percebeu que esta era a forma, se calhar até carinhosa, não sei, como muitos dos brasileiros falavam sobre a marca e provavelmente não chegaria lá com a inteligência artificial, ok? Ou era a forma, ou eu não sei se fosse a forma que já falavam muitas vezes, poderia sair em social listening ou onde fosse, mas pronto, ou seja, acho que é pensar de forma diferente, e aqui até estou a sair um bocadinho daquilo que é a área da mídia e estou a ir um bocadinho para outras áreas onde já trabalhei anteriormente, tem a ver com a publicidade e com a forma como os criativos pensam as marcas e realmente pensam e olham para as marcas muitas vezes de perspectivas diferentes, que eu acho que a inteligência artificial ainda não chega lá. Nós estávamos também, nesse momento em que falámos de uma campanha super antiga, esta é mesmo antiga, da prevenção rodoviária, que foi feita em Portugal, não sei se se lembram, há uns anos atrás, era por causa da utilização de capacete, era quando começou a utilizar os capacetes nas motas, em que nós chegámos à conclusão, se aquilo fosse feito pela inteligência artificial, provavelmente, eu não sei se recordam, era uma campanha em que se estava uma mesa e um senhor falava e dizia-se, temos que usar capacete, se não utilizarmos o que vai acontecer é isto, então tinha um cérebro e dava uma martelada no cérebro, e o cérebro explodia, desaparecia, e no outro lado tinha um capacete, e dava a martelada no capacete, e pronto, depois tirava o capacete, estava lá a cabeça de um senhor a mexer a cabeça. Não sei se se lembram dessa campanha, até acho que essa campanha ganhou, até achamos que essa campanha ganhou um Leão de Ouro, mas a inteligência artificial não tem, não olha, eu acho que não olha numa perspectiva diferente. E, portanto, resumindo, tudo isto e o ponto onde eu quero chegar, eu acho que obviamente as empresas têm que repensar muitas vezes os seus modelos de negócio, inclusive, porque a inteligência artificial vai afetar uma série de áreas de produção, de criação de conteúdo, de uma série de temas que já falámos e exploraremos mais, mas há uma outra área que eu acho que é aí que os humanos se devem focar, que é onde nós somos, eles, quer dizer, somos nós, eu, que horror, já parece que estou a falar de outras pessoas, somos mesmo diferentes, conseguimos pensar de uma forma diferente, conseguimos olhar por perspectivas diferentes, e há inúmeras campanhas publicitárias hoje em dia que eu acho que mostram ir buscar esse insight da vida humana que é efetivamente diferente. Mas as próprias funções vão ter que também ser um bocadinho redesenhadas e, portanto, Fernando, sem dúvida. o papel das pessoas em todos os processos, aquilo que se chamava antigamente o Head of Research, se calhar neste momento é alguém que eventualmente consegue Sabe fazer fazer bons prompts. sabe fazer boas prompts, é verdade, tem que ser um bom engenheiro de prompts, e depois consegue aplicar isso com o tal toque humano que referias. André, como é que tu vês este? Desculpa, Sandra, ias acrescentar alguma coisa? E só acrescentar uma coisa muito rápida, sobre isso que estás a dizer. Claro que sim, basta pensar, por exemplo, até há muito pouco tempo, nós nas agências de meios, não estou a incorporar a parte criativa nas agências de meios, estou a falar de agências de meios só da parte de mídia, nós não pensávamos em contratar copies, no modo geral não contratávamos copies, podíamos, ali para a área de search, às vezes podíamos fazê-lo, mas de um modo geral não pensávamos em contratar copywriters para a agência de meios, e hoje em dia, exatamente pelo ponto que tu estás a tocar, faz sentido, se calhar termos copies que nos ajudam a fazer esses tais bons prompts, não é? É. Mais ainda se pensarmos que a geração Z, li outro dia, que tem menos 40% de vocabulário do que as gerações anteriores. Portanto, se calhar precisamos Ou pelo menos vocabulário mais curto, que funciona mais por acrónimos copies do que que nos por... ajudem. Sim. Portanto, claro, isto para dizer o quê? Claro que sim, temos que repensar as funções, mas isso é uma questão de adaptação que tem vindo a acontecer. Acontece sempre, não é? Nós agora estamos focados nisto, mas há tanto tempo que nos adaptamos. Há um tempo atrás também não tínhamos pessoas tão focadas em dados, por exemplo, como o André. Exatamente, é verdade. Certo? É verdade. Certo. O meu background é exatamente esse. Olha, pegando, antes de chegar à tua questão, só aqui duas notas. Primeiro, também, tal e qual como a Sandra referiu,
a nossa tecnologia é proprietária, mas em parte assenta, obviamente, sobre os modelos que são Claro. os melhores que estão disponíveis no mercado, seja o Uhum. Gemini, seja o ChatGPT, seja o Mistral, etc. Por aí fora o Claude. Portanto, nós não funcionamos, quer dizer, não temos aqui modelos LLM proprietários, ou não é essa a ideia. A ideia é conseguimos aceder sem partilhar informação, porque isso é Uhum. absolutamente crucial em termos de privacidade. Pronto. Segundo ponto, em termos de produtividade, é óbvio que é relevante, Sandra, também eu concordo em absoluto contigo. Eu queria apenas dar o enfoque de que nós Certo, estamos certo. mais Claro. preocupados, ou digamos, o nosso primeiro layer é um layer de rapidez, de flexibilidade e de riqueza, e depois o segundo layer em termos de produtividade, que é óbvio que está à ordem O do dia mesmo, por aqui, para mesmo por todas as aqui. empresas, está bem? Pronto, passando agora diretamente aqui a esta lógica de equilíbrio entre a inteligência artificial e a decisão humana. É assim, primeiro, fazer previsões é sempre é o que é. E eu acho que neste caso, até em alguns casos, em algumas situações, é especulativo, porque isto realmente é tão transformador e as coisas vão acontecer em escala que não é fácil perceber exatamente para onde é que isto vai dirigir. Bom, tentando perceber aqui as valias, quer de um lado, quer do outro, e depois ver aqui as tendências e como é que isto se pode conjugar. O que é que eu vejo? Claramente, a inteligência artificial, quando trabalha em ambientes, quer dizer, trabalhando em ambientes digitais onde existem dados, como é óbvio, que é necessário para funcionarem, capacidade computacional, são imbatíveis em termos de precisão, de agilidade, quer dizer, estão a funcionar 24/7, não têm fome, não têm sono, não estão irritados, não têm outros objetivos na vida, entre aspas, a não ser tomar decisões. Existem outros aspectos importantes da inteligência artificial que têm a ver com a rapidez do alinhamento, ou seja, enquanto nós, quando queremos mudar alguma coisa numa organização, é difícil, temos que passa por muitas fases de convencer as pessoas, falar com as pessoas, dar a nova visão. Em termos de inteligência artificial, aquilo quase que basta carregar num botão e aquilo alinha logo pelas novas expectativas, novos KPIs, etc. Portanto, a inteligência artificial, sobretudo pela escala e pela capacidade de tomar decisões em escala, é incontornável no mundo hoje em dia da publicidade, onde se pretende, por exemplo, trabalhar muito a lógica da personalização. Por outro lado, o ser humano, em tudo que são ambientes onde existem poucos dados, mais analógicos, com problemas mais difusos, de longos prazos, etc., o ser humano está no seu território de eleição, criatividade. Todas essas componentes, pensar fora da caixa, pensar coisas novas, como a Sandra estava a dizer, a inteligência artificial pensa muitas vezes dentro da sua caixinha onde foi treinada, não consegue muitas vezes ir mais além, a não ser que isto, hoje em dia é interessante fazer o chamado, o push, que é começarmos a espremer a inteligência artificial onde as primeiras, vou dizer, 100 respostas são as mais tradicionais e às vezes, depois à centésima primeira, ele já não consegue revisitar os temas, então começa ali a alucinar um bocado e às vezes vêm ideias interessantes. Mas, quer dizer, são em contextos muito específicos onde isso é possível ser feito. Portanto, o ser humano, claro, que desempenha e irá desempenhar daqui para a frente funções relevantes nestes ecossistemas. Agora, quais é que são as tendências-chave que é importante, se quiser, pomos em cima da mesa? Primeiro, a crescente digitalização da nossa sociedade e, portanto, a maioria das interações cada vez mais acontecem em mundo digital e depois a vontade, a necessidade da personalização. Tudo isto puxa para os algoritmos de inteligência artificial. No entanto, isto traz alguns temas em cima da mesa, ou seja, cada pessoa é uma ilha. Se nós pensarmos que personalizamos e às tantas, como acontece muitas vezes nas redes sociais, temos bolhas de existência em que as pessoas vivem nas suas bolhas de informação, temos aqui um desafio para as marcas, porque nós temos que precisamente conseguir o contrário, que é como é que nós criamos aqui este sentido de missão, de visão, de relacionamento em escala, em massa, como é que nós conseguimos que as pessoas, de certa forma, se sintam que fazem parte de algo maior. E, portanto, temos aqui estas duas tendências aqui um bocadinho em choque. Claramente, para as primeiras tendências, a inteligência artificial vai estar como peixe na água. Na segunda componente, em que é preciso pensar uma marca, é preciso pensar numa narrativa a longo prazo, é preciso ir contando a história e acompanhando vê lá, as evoluções e vendo os resultados. Aí o ser humano, ou o profissional, desempenha um papel fortíssimo. Portanto, o que é necessário e o que está a acontecer é exatamente como é que se consegue conjugar
como é que se consegue conjugar este bolo de forma a que o resultado no fim seja maior do que as partes individuais. E é aqui que nós, agências de meios, estamos a trabalhar para garantir que isto acontece. E só para dar um exemplo, digamos, os profissionais não pensam apenas esta lógica da marca e da narrativa, mas também que necessidades ao nível de inteligência artificial e de capacidades de marca são necessárias serem montadas. Portanto, a inteligência artificial decorre ou discorre daquilo que, em termos macro, é planeado. E depois, na microdecisão, naquela avalanche de decisões do dia a dia, aí a inteligência artificial é fundamental, porque senão a lógica de, por exemplo, personalização não vão poder acontecer em escala. Mas, André, uma pergunta. Ah, no final, como é que é a decisão de um determinado. Quem é que. Como é que é tomada uma decisão sobre. Vamos imaginar, no final, há uma shortlist daquilo que podem ser possíveis caminhos ou, por exemplo, possíveis budgets para uma determinada campanha. E há três opções. Ahm, é uma equipa, acaba por ser uma pessoa. Não, é uma, É uma equipa. Equipa. sim, é uma equipa. Sim, 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 sim. Essas decisões macro, sim, sempre uma equipa onde se analisam os prós e os contras E e essa equipa, depois e essa equipa, se posiciona. essa equipa nas vossas organizações com frequência, naquilo que é, vamos seguir o que a inteligência artificial diz, ou vamos, epá, isto não faz sentido e vamos para uma coisa que seja mais human-based, com que frequência é que isso acontece? Repara, já passo aqui a palavra à Sandra. Repara, a inteligência artificial, apesar de tudo, não te dá uma cola da coisa. A inteligência artificial dá-te fotografias e perspectivas, mas quem faz a cola tem que ser sempre, sempre, sempre a equipa, ou o decisor humano, client leadership, quem for. Portanto, isso nunca será a inteligência artificial, pelo menos nesta fase, a tomar a decisão final. O que nós temos que garantir é que uma vez tomada a decisão, a direção estratégica, as definições, que nós conseguimos ter na execução a inteligência artificial nos pontos certos. Que é porque, lá está, se queremos otimizar para determinado tipo de objetivo, se queremos atingir um conjunto de KPIs, etc., não, neste momento, para a maioria dos casos, não é possível serem os decisores humanos a conseguirem estar no dia a dia a tomar essas decisões. O que acontece é que depois cria aqui um layer de acompanhamento ao dia, onde existem sistemas de alerta que nos vão indicando, olha, a campanha está a correr de acordo com o esperado, não está, que correções é que são necessárias, para depois, mais uma vez, o decisor humano perceber se vale ou não a pena fazer ali ajustes. Mas nesta fase, quer dizer, os decisores humanos são quem toma a decisão final e quem faz a cola toda, não será a inteligência artificial. Sandra. Sim. No Sandra? nosso caso é exatamente igual, e há bocado quando tu estavas a perguntar se era uma pessoa, se era uma equipa, eu acho que depende em que fase é que estás, não é? E o André concordará seguramente também, portanto depende em que fase é que estás. Está numa fase de estratégia em que há uma equipa ainda a pensar a estratégia, será uma equipa. Se estás já numa fase já mais afunilada de planeamento e tendo as pessoas que estão a fazer esse planeamento essa competência para tomar essa decisão, decidem se seguem o conselho ou não seguem o conselho. A tua pergunta era, seguem mais ou seguem menos? Depende, nós somos todos diferentes, por isso é que somos humanos, Claro. não é? E, portanto, é muito difícil responder a essa pergunta. Uns seguem mais, outros são mais céticos, seguem menos e continuam a achar que a forma como eles vão fazer ali todo o tipo de segmentações e escolher as audiências é que é certa. Há uma altura, como o André dizia bem, em que é a máquina a decidir, que é exatamente quando tu lhe dizes, otimiza para uma determinada variável ou para um determinado KPI, e nós temos que a deixar otimizar, não é? Porque se então aí, cada vez que a máquina tenta otimizar, está alguém a dizer, não, espera aí, eu acho que temos que dar tempo às plataformas, as máquinas, estou a generalizar, não é? Temos que dar tempo às plataformas para conseguirem fazer essa otimização e depois no final nos darem esses resultados. Eu acho que às vezes há aqui uma determinada impaciência, não só da parte de quem está a fazer o planeamento, e muitas vezes pressionados pelas próprias marcas, não é? Que não deixamos que as marcas às vezes façam esse trabalho de otimização para a qual elas são tão boas e tão treinadas. Claro. Não é? E portanto, nesses momentos em que nós dizemos otimiza, vamos acreditar e depois veremos os resultados, não é? Vamos acreditar que o resultado é bom e aí sim é a máquina a decidir como é que o vai fazer, não é? Certo. Ainda aqui, desculpa, Fernando, Desculpa, só para acrescentar aqui ao que a Sandra disse também,
pondo aqui o leia das marcas, muitas vezes até podemos apresentar o melhor planeamento de acordo com uma série de critérios e as próprias marcas também muitas Correto. vezes não concordam, querem ajustes e quer dizer, este vai e vem também faz parte do processo. Claro. Certo. Naquilo que foi a primeira sondagem que fizemos, os resultados que surgiram foi de facto que a adoção de ferramentas de AI no planeamento publicitário ainda está, diria, no início. Portanto, já 56% respondeu que já foram feitos testes nas suas empresas, mas apenas 28% diz que utilizam com frequência. Estes resultados, tendo em conta que a nossa audiência temos pessoas que trabalham com certeza em agências, outras em anunciantes, outras em meios, estes resultados surpreendem-vos? Olha, Como é que vocês acham que está o nível de adoção destas ferramentas? deixa-me só dizer, em relação ao nosso caso, não me surpreendem, e digo-te porquê. No nosso caso, e a forma como o Omni Assist é integrado dentro do Omni, e depois tem as derivações para as várias agências do grupo, terá com certeza também no vosso caso, no caso da PHD chama-se Omni Studio, as coisas estão integradas de tal maneira que eu acredito que na utilização é muito natural, ou seja, a forma de utilização é mesmo muito natural, ou seja, imagina quando tu, naquela fase, por exemplo, do research, que há pouco o André falava, e dos insights, e toda essa fase de análise. De antes, nós já pesquisávamos, e pesquisávamos no Google ou noutra plataforma qualquer, já era feita essa pesquisa. Hoje em dia, essa pesquisa é feita e tem um layer de inteligência artificial generativa incluída. Okay? Qual é a diferença? É que as pessoas de antes, se calhar, pesquisavam de uma forma diferente e hoje em dia têm que pesquisar de uma forma conversacional, não é? Nós sabemos que hoje em dia, quando estamos a falar com inteligência artificial generativa, temos de ter uma conversa, não é? Portanto, varia a forma também como é feita essa pesquisa. Agora, no nosso caso, em concreto, as coisas estão integradas de uma forma muito natural. Os insights que saem são muito melhores, a informação que sai é muito melhor. Não tentámos de maneira nenhuma dificultar a vida às pessoas, não é? Ou às pessoas que a utilizam no dia a dia. E, portanto, é normal que de alguma forma as pessoas sintam que é muito fluido. E, portanto, não é, agora parei e agora vou utilizar inteligência artificial generativa, vou entrar no ChatGPT. Não funciona assim, ok? Tu tens exatamente as mesmas funcionalidades que no ChatGPT ou qualquer um outro integrado dentro da plataforma. E, portanto, acredito que para muitas das pessoas seja uma coisa muito fluida e muito natural. Não quer dizer com isso que não saibam que está a ser utilizada, atenção, de todo, porque também se não sabem que está a ser utilizada, não estão a fazer essa forma conversacional, por exemplo, só no caso da pesquisa. Mas, ou seja, no nosso caso, tentamos que não venha complicar, venha facilitar. Certo. André. É assim, do nosso lado é exatamente, ou é muito parecido, portanto, Uhum. também dizer que muitas vezes as pessoas, agora menos, mas houve uma altura em que utilizavam a inteligência artificial e na realidade não sabiam que aquilo estava por trás, porque as coisas são tão naturais Exatamente. quer dizer, isso depois não vem à superfície, não é visível. Relativamente aos resultados, eu tenho sempre aqui alguma dificuldade em ter uma perspectiva abrangente. Porquê? Porque na minha linha de trabalho, sendo uma lógica de mais dados e tecnologia, o meu dia a dia é precisamente falar com as empresas para perceber como é que isto pode ser feito, como é que isto pode ser montado, e portanto eu noto nas interações que vão tendo que pronto, as empresas estão realmente, ou as marcas estão realmente preocupadas em dar este salto e muitas já têm projetos interessantes. Aliás, começa-se a aparecer muitos departamentos dentro das marcas, muito relacionados com Advanced Analytics, AI, todas essas componentes, nem sempre ligados ao lado do cliente, ao lado do marketing, mas, por exemplo, ligados ao lado do IT ou como unidades independentes. Portanto, a realidade que conheço é um bocadinho diferente desta, ou seja, em que a maioria das empresas já está aqui num passo em que quer, das marcas, em que quer utilizar e está pronta para utilizar a inteligência artificial. Pronto, isto é um tema. Segundo Uhum. tema, eu acredito que, e sei, quer dizer, não é acredito, eu sei que nem a inteligência artificial não encaixa da mesma forma em todos os setores. Existem setores onde claramente vai fazer uma enorme diferença, existem outros setores em que as coisas, em que a utilização de inteligência artificial em escala nos processos, não estou a falar ao nível individual, mas ao nível dos processos, o impacto esperado, pelo menos de alguns estudos, vai ser menor.
Portanto, provavelmente ponderando tudo, eu diria, e eu não conhecendo exatamente quem está do outro lado, o painel que nos está a ouvir, ou as pessoas que nos estão a ouvir, provavelmente isto espalha um bocadinho a realidade global e não aquela realidade a que eu sou mais exposto. Está bem, Fernando? Mas não consigo ter aqui, não consigo ser perentório em afirmar que estes resultados são estranhos ou não. Está bem? Eu gostava, ok, obrigado André. Eu gostava de então alargar aqui um bocadinho o âmbito da nossa conversa e pegava aqui numa questão que foi colocada através da opção de Q&A, que as pessoas que nos estão a ouvir podem utilizar. E coloco aqui a seguinte pergunta, aqui, começando se calhar aqui pela Sandra. Há uma manifesta dificuldade histórica de ligação entre as empresas de mídia e as agências criativas. Será a AI, a inteligência artificial, a resolver esta questão? Será que finalmente vamos ter campanhas onde a criatividade seja verdadeiramente data-driven? Aproveito também para lançar aqui a segunda sondagem que temos, que é justamente sobre que área considera que a inteligência artificial, em que área da publicidade considera que a inteligência artificial irá crescer mais nos próximos 12 meses. Mas começava, Sandra, por começar aqui, por endereçar aqui este tema mais da ligação entre os meios e a criatividade. O que é que tu achas que vai acontecer? Só antes do que vai acontecer, é verdade que existe ou que existe, ou seja, que é falada essa dificuldade entre as agências criativas e entre os meios a trabalharem. Não concordo nada com isso, aliás, porque eu anteriormente trabalhei vários anos em agências de publicidade e percebo perfeitamente as necessidades de uma área e de outra, e também no marketing, e portanto consigo perceber perfeitamente as necessidades destas três áreas e não acho de todo que isso faça nenhum sentido, e inclusive com todas as nossas marcas trabalhamos de uma forma muito, muito fluida com as agências de criatividade. Eu acho que temos todos a ganhar com isso. Agora, é importante que as agências de criatividade queiram também que exista publicidade data-driven. Porquê? Porque isso de alguma forma vai implicar o modelo de negócio das agências de publicidade, porque há uma componente grande que é de produção, certo? Dentro das agências, eu não estou a falar da parte da ideia, a parte da ideia eu acho que se deve claramente manter, sabemos que esta inteligência artificial generativa influencia também essa parte, mas eu nem estou a falar dessa componente, porque eu estou a acreditar que essa componente as agências criativas vão fazê-la de tal forma diferente e olhar pela tal outra perspectiva, e portanto acho que continuam a ter obviamente imenso valor nessa área, mas depois tudo o que tem a ver com a parte da produção, se nós pensarmos, por exemplo, nas publicidades dinâmicas, não é? A forma como nós ativamos as publicidades dinâmicas vai limitar muito uma grande área de atividade das agências de publicidade, e é preciso que todos nós estejamos preparados para isso, porque quando nós introduzimos todos os vários layers de materiais criativos para se fazer essas criatividades dinâmicas, que depois são testadas e se percebe qual é a melhor combinação. Muitas vezes não estamos a falar de peças isoladas em que temos um determinado headline, uma determinada cor de um carro, um determinado fundo, não é? Estamos a falar de um mix de informação que se vai cruzar, vai ser apresentado ao consumidor e com o consumidor vai escolher aquele que melhor funciona, e o que melhor funciona é o que vai ser otimizado. Resumindo, pronto. E portanto é preciso que ambas as partes queiram trabalhar dessa forma. E eu acho que todos temos a ganhar com isso. E não tira, ou seja, e eu valorizo muitíssimo as agências de criatividade, as agências de publicidade, sempre valorizei, e acho que uma boa ideia criativa faz toda a diferença para o sucesso de uma campanha de meios. Faz mesmo, e tem N provas disso. Sempre que a criatividade é boa, ganhamos todos, ganha a agência criativa, ganha a agência de meios, porque para nós, inclusive, basta pensar até em termos de contactos, se calhar podemos reduzir o número de contactos, não é? Se a criatividade for boa, mais facilmente é assimilada, e portanto há benefícios a todos os níveis. E, portanto, não concordo, acho que devemos trabalhar de uma forma junta, fluida, em conjunto e com criatividade data-driven, claro que sim, o que não tira o valor das ideias. Ok. André? Certo, do nosso lado, portanto, o ecossistema WPP
tem-se vindo a simplificar, portanto, tem havido claramente aqui uma convergência enorme entre as componentes criativas, de PR, de planeamento de meios, de mídia, etc., precisamente porque está claro que é nesta confluência, nesta convergência que, digamos, que a magia vai acontecer. Sobretudo, não basta estar ao nível das intenções, é preciso que os sistemas também fomentem essa colaboração. Mais uma vez, falando aqui das nossas soluções, como o WPP Open, a ideia é precisamente como é que digamos, todo o fluxo, toda a fase de interação com os clientes consigam incorporar todas estas valências e cada uma das áreas saiba em que forma, em que sítio interagir ou intervir e contribuir e depois como é que precisa interagir com as áreas adjacentes. Portanto, eu aqui estou muito alinhado com a Cedra. Existiam, sim, provavelmente no passado, embora eu também não tivesse muito disposto a isso, aqui digamos, alguns silos que neste momento se estão a esbater por necessidades, por várias necessidades, entre elas porque as marcas também nos exigem que exista esta convergência. Sobretudo, volto a reforçar, é bom que os sistemas, que a colaboração não esteja só ao nível das intenções, e dos comportamentos, mas também ao nível dos sistemas, precisamente porque aí é que tudo ganha luz e tudo ganha consistência, e vai trazer impacto para as marcas. Sobretudo, também acho muita piada ao que a Sandra disse sobre a lógica de uma boa criatividade ter um enorme impacto. Se mais à frente podemos falar sobre isso, mas existem aqui dois exemplos, eu trago aqui dois exemplos por um lado, muita utilização de inteligência artificial, resultados interessantes, mas um bocadinho mais não efêmeros, menos difíceis de quantificar exatamente, e depois um conceito criativo muito simples, com um impacto brutal, segundo sei, com pouca utilização de inteligência artificial. Ou seja, temos aqui uma gama de Mas resultados com muita podes partilhar, utilização, pouca utilização. podes partilhar os exemplos? Posso, claro, claro. Um deles tem a ver com uma campanha nossa, a nossa WPP, VML, se não estou em erro, lançado no Médio Oriente, foi giríssima, sobre uma coisa chamada IC Coke. Qual é que era a ideia? Era utilizar o product placement de centenas ou milhares de horas de filmes para se conseguir identificar em que sítios é que a Coca-Cola aparecia e, portanto, utilizou-se a inteligência artificial para se olhar para as imagens todas, para percorrer aquele conteúdo todo, se identificar e, sobretudo, também para depois serem criadas as respostas, ou seja, as respostas seriam dadas em função do product placement que aparecia. Isto é um primeiro layer. Depois, o segundo foi um acordo com a Alexa, se não estou em erro, porque a ideia era que quando as pessoas estivessem a ver os filmes, se vissem a garrafa de Coca-Cola ou Coca-Cola a aparecer, tinham que dizer IC Coke e a Alexa automaticamente percebia o que é que estava a acontecer, e traduzia e percebia se era verdade ou não, ou seja, tinha que cruzar por trás, tinha que cruzar, perceber se o filme, se o som era ou não era o correspondente, tinha que perceber, tinha que acordar no momento em que a pessoa dizia IC Coke e depois tinha que responder em contexto, ou seja, se aquilo aparecesse nos Ghostbusters, tinha que dizer uma frase à la Ghostbusters, se aparecesse no Superman, não, por hipótese, teria que dizer qualquer coisa mais relacionada com isso. Pronto, e foi interessantíssima, uma campanha cheia de inteligência artificial e os resultados foram muito interessantes, muito ao nível da awareness. Depois temos uma campanha que eu aí não tenho a certeza, mas achei muito interessante o conceito. Quem foi feito em Espanha, um, onde a GCDecaux, exatamente, foi a GCDecaux que fez em Espanha, onde a ideia era mostrar a relevância dos outdoors. E, portanto, aproveitaram nos metros, no metro de Espanha, nos diversos sítios de metro, aproveitaram localizações não muito utilizadas para fazerem a publicidade, aqui o nome, para eu não me enganar, como é que a senhora se chama? Marina Prieto, que era uma senhora de 90 e tal anos, tinha meia dúzia de seguidores no seu Instagram, e acho que cuidava da horta, etc. E de repente aquilo disparou em termos de seguidores, etc. Ou seja, mostrou-se claramente que os outdoors, com um bom conceito criativo, traziam imenso impacto e visibilidade ao que acontecia. Segundo sei,
teve menos utilização de inteligência artificial, mas isto para destacar precisamente a relevância e a absoluta importância Da do ideia, conceito criativo. certo? Dona Preta tornou-se uma influencer no Instagram. Exatamente, exatamente. Ahm, Muito bem. Entretanto, surgiu aqui mais uma questão que eu passo a ler. Quais as competências que consideram necessárias para fazer esta ligação entre o curto prazo e o longo prazo, portanto, entre o tático e o estratégico? Acham que isto é algo que, ou seja, com certeza que por aquilo que vocês descreveram, o tático, existe muito que podemos retirar da própria a inteligência artificial e da otimização que se pode fazer muito destes processos. Eventualmente o longo prazo estará mais ainda debaixo da umbrella do humano, ainda que com a extensão da inteligência artificial. Concordam? Sim, eu acho que o curto prazo, na realidade, nós já utilizamos há muitos anos, não é? Essa Certo. parte da otimização com machine learning já utilizamos há muitos anos e vamos continuar a utilizar e faz todo o sentido. Hum, o longo prazo, no sentido, acho que estamos a associar o longo prazo ao humano, é isso? Sim, E a mais introdução. mais à parte estratégica até. Eu acho que, olhando para o longo prazo nesse sentido, eu acho que só poderemos ter a melhorar, porque é mais uma vez, eu acho que é transferir dessa parte estratégica uma série de tarefas, quase. Eu acho que aqui entramos muito já na parte da produtividade e de tarefas que têm que ser feitas para se conseguir chegar a uma estratégia, não é? Para tu Uhum. conseguir chegar a uma boa estratégia, há uma série de recolha de informação, de análise de informação, ou seja, de pegar essa informação, tirar efetivamente insight e transformar numa estratégia que a inteligência artificial nos ajuda muitíssimo em tudo isso, não é? Basta pensar, imagina, estás a fazer e aqui podes considerar a curto ou longo prazo, não interessa. Imagina que estás a fazer uma estratégia e queres criar personas, sei lá, o que tu quiseres. E às vezes não estás a encontrar a imagem certa e há pessoas, e depois perdes horas à procura de uma imagem. Se tu estás a montar uma apresentação logo, onde existe incluído uma forma de tu encontrar, de pesquisares logo sobre uma imagem, ou seja, que existe logo essa informação que chega de uma forma muito mais facilitada, já está a facilitar a tarefa, portanto, já está a facilitar o processo. E, portanto, eu acho que olhando para o longo prazo, nessa junção entre inteligência artificial e humanos, só temos a melhorar, porque vamos passar para a inteligência artificial uma série de funções que fazemos hoje em dia que nos fazem, algumas delas, na realidade, não criam valor, portanto, fazem-nos investir tempo, não vou dizer perder porque não acho que seja perder, mas investir tempo em coisas que depois não estão a criar valor, porque é a tal pesquisa da imagem certa, ou é research, depois tem que ser analisado e que a inteligência artificial analisa, resume, cria logo ali alguns insights, o que não quer dizer que as pessoas não tenham que pensar, não é nada disso, já falámos Não. sobre isso, não é? Certo. É beber essa informação, perceber esses cruzamentos e acrescentar em cima disso. E acho que ao acrescentarmos em cima disso, criamos muito mais valor do que estar a fazer aquelas tarefas rotineiras, que essas eu acredito que são muito melhores para a inteligência artificial fazer. Certo, queria. André. Sim, só, quer dizer, estamos alinhados. Queria acrescentar aqui um layer que também me é muito útil e nós estamos aqui também a trabalhar nessa componente que é como é que tu te mantens constantemente atualizado com informação relevante. Que isto quer dizer, nós somos bombardeados com informação e como Uhum. é que nós sabemos que aquilo é relevante e encaixa mais ou menos no que precisamos ou aquilo não é relevante e acaba E por é ocupar o espaço verídico, que não é e é necessário. verídico, não é? Relevante e certa, não Sim, é? relevante e verídico. E, portanto, nós o que temos também montados são sistemas de alerta que nos vão alimentando ao dia, do género, olha, atenção, está a acontecer isto, aconteceu agora isto, mas tem que ser sempre o humano. Quer dizer, curadoria de alguma forma, a triagem de informação é feita pela inteligência artificial e a sua síntese, mas depois temos que ser nós a perceber como é que aquilo incorpora ou não, deve ser trazido a jogo ou não, nas estratégias, nos planeamentos, etc., naquilo que fazemos no dia a dia. Uhum. Pegando um bocadinho naquilo que estás a dizer, André, interessava agora aqui o tema da questão da adaptação e da formação das equipas. Como é que no Grupo M se está a preparar as equipas? Imagino que haja aqui com certeza programas de formação contínua, porque efetivamente há avalanche de
novas ferramentas, de novas maneiras de trabalhar, etc., é tão grande, tem sido tão exponencial nos últimos meses, que eu acredito que um dos grandes desafios para as organizações vai ser justamente a capacidade de adaptar os recursos a estas novas realidades. Concordas? Certo. Concordo, concordo. O que é que nós temos aqui, nós vemos isto aqui em dois níveis. Um primeiro nível, um nível, digamos, mais organizacional, que é nós temos um conjunto de pessoas que são responsáveis por práticas, precisamente, que são aqueles, a nossa vanguarda, que está sempre atenta a tudo o que se passa, de relevante, e, portanto, as pessoas estão organizadas por práticas e cada prática terá o seu domínio de conhecimento. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que é como é que nós conseguimos, de uma forma regular, pegar nesse conhecimento e disseminá-lo pelas equipas. E nós aí temos sessões de knowledge sharing, também muitas vezes temos de ter algum cuidado, porque não podemos estar o dia todo em reuniões, não é? Certo. Temos que executar, temos que entregar aos clientes, mas vamos Podíamos tendo deixar aqui a inteligência sessões. artificial fazer isso e estávamos só no O... knowledge sharing. Não, sabes, a dificuldade, qual é aqui? O desafio é que nós temos, exatamente, deixar a parte da operação para, Pá, para a gente. pá, mal. Ainda não acontece. Mas, portanto, temos estas sessões de knowledge sharing, onde procuramos ter muito uma lógica hands-on, em que as pessoas interajam com as soluções, e depois temos algumas temos newsletters internas, temos formações obrigatórias, quer dizer, há aqui um conjunto de iniciativas organizacionais que fazem com que exista a disseminação de conhecimento. Qual é que é a dificuldade também? Que é uma pessoa quando não pratica, esquece. E, portanto, há aqui um equilíbrio sempre muito delicado entre, ok, podemos encher as pessoas de informação, mas depois se aquilo no dia a dia não é utilizado, a coisa depois não fica devidamente sedimentada. Portanto, depois existe a responsabilidade a nível individual, devidamente enquadrado na organização. Ou seja, nós temos career journeys muito bem definidas, em que as pessoas sabem, quer dizer, sabem, concordam e alinham que existe um conjunto de carreiras journeys, estamos a falar, por exemplo, de marketing digital, ou marketing engineer, ou digital transformation consultancy. Portanto, existem estas macro carreiras, depois temos ali o conjunto de disciplinas individuais, cada uma terá um conjunto de disciplinas, por exemplo, o SEO ou toda a componente programática, etc., fazem parte de uma macro de uma carreira mais ligada ao marketing digital, data engineer, ML, machine learning engineer, etc. Por exemplo, web analytics faz mais parte de uma lógica de marketing, de engenheiros de marketing. O que é que acontece? Nós, para cada uma dessas funções, temos definido um plano de formação também alinhado com a senioridade. Portanto, quem entra claramente não vai ter o mesmo conjunto de Claro. formações ou necessidades de quem já é mais sénior. E, portanto, o que acontece é que as pessoas, quando entram, têm formações muito mais específicas e ligadas à disciplina, e depois, à medida que vão ganhando senioridade, vão tendo que ter aqui formações e também tempo deles para investigar outro tipo de soluções, como seja inteligência artificial generativa. Porquê é que isto resulta? Porque depois colocamos esta lógica de upskilling nos objetivos, em que as pessoas sabem que no final do ano também vão ser avaliadas pelo upskilling que conseguiram para elas próprias. Isso depois vai se traduzir também em contributo para a organização. E depois temos aqui reuniões regulares, 15 em 15 dias, vá lá, mês a mês, mas normalmente 15 em 15 dias, em que vamos acompanhando a evolução das pessoas no seu caminho de upskilling e não só nos projetos e naquilo que estão a entregar aos clientes. Portanto, começamos nessa lógica, mas depois percebemos, ok, mas o que é possível ser feito em termos de upskilling nesta semana, nestes 15 dias, e esta light, eu vou dizer já, pressão leve, esta light pressure ajuda muito a que as pessoas foquem, em que as pessoas sintam que passado 6 meses, um ano, deram um salto qualitativo e não andaram ali naquele ramo-ramo, às vezes, do dia-a-dia, da entrega. Portanto, temos aqui estratégias a vários níveis, desde um nível mais organizacional até um nível mais individual, em que empoderamos as pessoas e queremos que as pessoas tenham esse gosto de serem profissionais de excelência. Ok. Sandra, No como é que... caso da Omnicom, eu aqui até falo transversalmente Omnicom, porque se aplica a todas as agências do grupo. Nós temos 3 layers, ou 3 níveis, também assim um bocadinho como o André estava a dizer. Temos logo para começar, tudo que tem a ver com certificações de todas as plataformas, em que somos bastante rígidos e exigentes nesse sentido, e fazemos questão, porque não só é bom para o grupo e para as várias agências, como é bom para a própria pessoa, não é? Ter essas próprias Exatamente. certificações das plataformas. E, portanto, esse
esse nível, nós somos bastante incisivos, né, em todo esse tipo de certificações. Depois temos programas Omnicom, e estes programas Omnicom dividem-se também aqui em duas áreas. Uma que é uma formação mais genérica, quando eu digo genérica é qualquer pessoa pode fazer, ok? Em muitas áreas diferentes. A nossa plataforma de formação é muito, muito grande e muito, muito boa mesmo. E, portanto, é para nós internamente, mas existem todos os temas que possamos imaginar, cursos muito bons, cursos de Harvard, de Princeton, e, portanto, alguns, outros sobre coisas mais específicas, mas tem muita, muita, muita formação. Isto é um nível. Depois existe formação Omnicom, em que são selecionadas por país determinadas pessoas para determinadas áreas e que fazem essa formação. Às vezes é presencial, outras vezes é online, mas são formações muito específicas para uma determinada área. Imaginem, por exemplo, para a área de e-commerce, fizemos há pouco tempo, terminou uma, são selecionadas pessoas de vários países, onde Portugal está sempre incluído, e onde temos formação extremamente detalhada, por exemplo, sobre a Amazon. Okay? Que é até uma plataforma que em Portugal não estamos a comprar publicidade cá, dentro de Portugal. Claro que compramos para fora sempre que assim faz sentido. E, portanto, temos N pessoas, 20 e tal pessoas da Omnicom formadas em Amazon. Portanto, ou seja, a Omnicom é muito, muito forte nessa área. Eu acho que é realmente uma grande mais-valia. Estou a dar o exemplo de e-commerce, vai começar agora também uma da AI. E, portanto, existem, dentro tanto do que é aquilo que é o Omnicom, esses dois níveis. Uma plataforma cheia de coisas e estas mais específicas em que são selecionadas as pessoas e que funciona muitas vezes, inclusive, como um benefício que é dado àquelas pessoas que participam naquela formação, que têm uma certificação e muitas vezes têm certificações de universidades importantíssimas com as quais nós fazemos parcerias. E depois existe um terceiro nível, que são outras formações que nós identificamos no mercado e que achamos que são interessantes para determinadas, aqui já é um bocadinho mais selecionado, não é? Para determinada pessoa, aquela formação faz sentido. E essa pessoa vai fazer uma pós-graduação, o que seja. Dentro desta lógica, desta formação mais dirigida, a determinadas pessoas com determinado necessidades de algum tipo de conhecimento. No caso da Omnicom, nós temos também uma parceria com o ISEG, em que estamos presentes não só numa pós-graduação de marketing digital, como também numa de e-commerce. E, portanto, onde várias pessoas da Omnicom lecionam. Portanto, temos esta tentativa de formar muito, esta tentativa e este sucesso de formar muito as pessoas e de dar muitas, muitas opções de formação. Como o André dizia, e concordo 100% e fazemos o mesmo, claro que cada pessoa tem o seu plano de formação. Claro. Apesar daquela plataforma que eu falava da Omnicom ser absolutamente transversal e qualquer pessoa, caso queira, pode também fazer uma formação que até pode não ser tão dentro da sua área, porque há mesmo temas que são muito genéricos e muito interessantes e que as pessoas podem fazer. E depois existe o tal plano de formação para cada uma das pessoas. Acho que estamos alinhados. Sim, Acredito que sim, multinacionais como as nossas exatamente. ambas terão de certeza planos de formação muito, muito bons e muito intensos, Exatamente, para toda a exatamente. gente. Sim, sobre o tema das certificações é relevante porque, para além da aprendizagem das pessoas, e nós também temos aqui um conjunto muito estrito de obrigações, porquê? Porque cada vez mais os nossos parceiros e o mercado exigem estas certificações também. Portanto, não é só uma questão das pessoas em si, também é porque o mercado claramente precisa de profissionais com credenciais externas ou com selo de qualidade a dizer que sabem trabalhar estas valências. Também, por acaso não o referi, mas é engraçado, aqui este paralelismo, nós também temos aqui uma parceria muito interessante com a nova SBE, lá está, sobre inteligência artificial, precisamente porque, pronto, nós também temos que ter esta proximidade às universidades, ao talento, digamos, à Claro. inovação, todas essas ligações, portanto temos aqui também uma parceria muito forte com a nova SBE, agora que o curso vai começar em outubro. Muito bem. Nós estamos a chegar aqui já à nossa hora limite. Tenho muito para dizer. É assim, eu acho que havendo tempo, podíamos estar aqui a conversar o dia inteiro, porque a temática é bastante rica e, de facto pode-se interessar sobre
diferentes vertentes. Eu gostava de terminar deixando aqui colocando aqui uma última questão, e começava por ti, André. Que conselhos dariam aos profissionais de marketing e publicidade que estão a começar a incorporar a inteligência artificial nas suas estratégias, nos seus métodos de trabalho? Vocês falaram de uma panóplia de opções que já endereçam, que já têm devidamente incorporadas no vosso modelo de trabalho. Mas se houvesse um conselho que vocês dessem para ser um ponto de partida, qual é que seria? Para se cimentar uma boa prática? Eh, ok, tentando aqui sistematizar um bocadinho, e sem, é sempre difícil dar conselhos, quer dizer, que se adaptem a uma série, uma panóplia de situações. Bom, mas o que é que para mim é claro? Estamos aqui numa fase em que o humano e a inteligência artificial se cruzam claramente, e portanto, esta lógica de passarmos de human a humane com AI é incontornável. Agora, as pessoas, cada um de nós tem que estar no controle da sua direção estratégica. Portanto, o que é que eu aconselho? As pessoas tentem ter o máximo de clareza possível sobre que tipo de carreira, que tipo de career journey gostariam de fazer, porque numa lógica mais abrangente, querem uma lógica mais marketing digital, de engenharia de marketing, de marketing consultancy, qual é a macro ideia de que gostariam de ter para a sua carreira, e depois que disciplinas é que querem dominar. Porque não é só em termos de certificações, em termos de formação, mas é aproveitar o dia a dia, a profissão, para crescerem e para realmente tirarem partido da sua experiência e daquilo que está a ser posto à sua disposição. Que eu diria que, na maioria dos casos, entre 2 a 3, 4 anos no máximo, as pessoas já são maduras em determinadas disciplinas, especialistas, e podem passar ali pela disciplina ao lado e continuar a construir a sua carreira. Portanto, e por último, a inteligência artificial é incontornável, como eu digo, e tentar ao máximo utilizar a inteligência artificial para as tarefas rotineiras, ajudar que a inteligência artificial alimente e ajude a ser mais produtivo, para que a pessoa consiga ter esta visão mais abrangente, que é o seu ponto forte, e consiga olhar também para áreas adjacentes e que não opere nos seus estilos, mas cada vez mais tente ter uma visão abrangente digamos, de onde opera e na equipa onde está inserida e na organização. Portanto, assim de repente seria esta my main takeaway aqui para esta pergunta. Ok, obrigado, André. Sim. Sandra. Vamos cair um bocadinho acima, dizer mais ou menos as mesmas coisas, mas a minha opinião era, começando a ficar um bocadinho pelo final do que o André referiu, que é aceitar, não é? Aceitar e querer aprender. Portanto, eu acho que não vale a pena estarmos a tentar fingir que não existe, porque eu acho que devemos aceitar e tirar daí todo o potencial. Depois o que eu recomendo é que testem e que percebam que ferramentas é que realmente lhes serve. Nós não temos que utilizar todas as ferramentas, nem temos que utilizar todas as mesmas, ok? Temos que testar, isso é fundamental, testar cada uma delas e perceber qual é que me serve a mim, qual é que serve à função que eu estou a desempenhar. E depois, personalizar, porque nós temos a possibilidade de personalizar essas ferramentas para aquilo que nós precisamos. Portanto, aceitar, testar, perceber realmente onde é que nos ajuda e não utilizar só porque toda a gente utiliza e porque é moda, e tirar daí, criar valor mesmo com essa utilização, que obviamente nos liberta tempo, para depois nos podemos focar numa série de outras coisas que gostamos de fazer. Outra coisa que eu recomendo, vou recomendar aqui dentro da inteligência artificial, mas eu acho que se aplica a tudo da nossa vida, que é encontrar um mentor nesta área. As pessoas quem está a começar, estamos a falar para quem está a começar, não é? Perceber quem é aquela pessoa que eu acho que realmente tem créditos nesta área e me pode ajudar. E falar com essa pessoa, e quando eu digo mentor, pode ser, obviamente, pode ser dentro dos grupos onde trabalhamos, perceber qual é aquela pessoa a quem eu vou recorrer, a quem eu vou estar sempre a fazer perguntas, porque aquela pessoa realmente está atualizada sobre este tema. Encontrar essa pessoa e pronto, e chateá-la bastante a crescer, a fazer um crescimento, conseguir fazer um crescimento exponencial. Exatamente. Tenho a impressão que vocês vão ter bastantes solicitações agora nos próximos dias. Para a mentoria. Olhem, atingimos aqui a nossa hora.
quero agradecer bastante aos dois, porque efetivamente foi uma Obrigada. conversa extremamente. Só me recordo da expressão em inglesa, enlightening, ou seja, esclarecedora, e que acho que abriu a todos um bocadinho os horizontes sobre tudo aquilo que é o scope que se consegue endereçar em termos de inteligência artificial. Estas conversas não se irão esgotar aqui, nós vamos continuar justamente a acompanhar ao nível do IAB Portugal tudo aquilo que são as tendências associadas à inteligência artificial, e aproveito para dizer que muito em breve iremos também lançar anunciar que aquilo que vai ser uma grande conferência que vamos realizar no início de outubro, justamente sobre a temática da inteligência artificial e o impacto que tem na indústria da publicidade. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. Obrigada. Obrigado pela vossa participação e obrigado também a quem esteve a assistir à conversa. E para qualquer questão, o IAB Portugal está disponível. Ok? Muito bom dia e obrigado. Até breve. Até breve. Obrigada. Obrigado. Posso sair, Fernando? Podes. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado, beijinhos. Adeus. Obrigado. Como é que se desliga? Leave.